Olá! Estamos começando aqui mais um vídeo, cujo propósito é levar você a um profundo relacionamento com Deus, porque essa é a vontade dele para a sua vida. Mas antes, eu quero pedir um apoio seu. Eu quero que você se inscreva nesse canal e quando você se inscrever, você vai também ativar todas as notificações clicando no sininho. Aí todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui, você vai ser informado pelo YouTube. Eu também quero que você deixe o like nesse vídeo. Assim, o conteúdo desse canal vai se tornar relevante para outras pessoas. Portanto, curta o vídeo e se inscreva no canal. E agora, vamos começar mais um tema. Que você, que está aí, fique ligado nesse momento e cresça na graça e no conhecimento do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Vamos lá? O título da mensagem de hoje, a nossa reflexão, está baseada em crescimento. Eu sei porque você não está crescendo. Olha, todos nós crescemos, certo? Você se tornou um adulto porque você passou por uma fase de crescimento. Você simplesmente não chegou à fase que está hoje, crescido, amadurecido, se tornou um homem, uma mulher. Talvez você que está me assistindo já é casado, já tenha seus filhos, já tenha uma boa fonte de renda, tenha casa, carro, enfim. Você está bem em todos os aspectos da sua vida. Porém, isso não veio da noite para o dia. Houve um tempo para que isso pudesse acontecer. E olha, a maturidade, a mudança, aliás, ela é igual à maturidade. Você só mudou, você só se tornou aquilo que é hoje porque houve mudanças. E essas mudanças, elas foram de extrema importância porque levaram a você a um patamar de maturidade. Na vida espiritual, não é diferente. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa desenvolver o seu relacionamento com Deus. Fazendo isso, você vai se tornar uma pessoa matura. Você vai ter maturidade espiritual. Eu vejo muitas pessoas aí tentando buscar mudanças para a sua vida, mas esquecem o aspecto mais importante do homem, porque a maturidade espiritual, ela é a base, ela é o alicerce para as outras mudanças que podem ocorrer na sua vida. Jesus, ele mesmo disse que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas venham nos ser acrescentadas. Portanto, o que eu preciso entender é, para que eu tenha um bom casamento, para que eu tenha um bom círculo familiar, para que eu tenha boas amizades, para que eu tenha recursos financeiros, para que eu tenha um bom intelecto, tudo isso primeiro. Antes de tudo isso, eu preciso desenvolver um vínculo com Deus. E olha, como eu disse, antes de chegar a essa fase, existem etapas para se passar. Pare para pensar numa semente, por exemplo, numa árvore. Quando você vê uma árvore em frente à sua casa, quando você vê uma árvore bonita, você logo pensa o seguinte: aquela árvore passou por mudanças significativas. Ela simplesmente não nasceu árvore. Ela primeiro veio a ser uma semente. Por quê? A árvore ela tem estágios. Primeiro vem a semente, depois o broto, depois a planta. Depois a planta se torna uma grande árvore e a árvore gera frutos. E os frutos, eles são importantes, sim ou não? Tanto é que a Bíblia, ela fala a respeito de frutos que todo cristão deve desenvolver quando está na presença de Jesus. São os frutos do Espírito.
Por exemplo, aqui em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dos frutos que o cristão ele deve carregar dentro de si. Porque os frutos, eles mostram que você é uma pessoa que passou por estágios, é uma pessoa que passou por mudanças e é uma pessoa hoje que alcançou a maturidade espiritual. E os frutos do Espírito você talvez já conheça, que está aqui em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A Bíblia, portanto, nos diz assim, que uma pessoa que passou por estágios, ela começa a receber o fruto, ela começa a receber os frutos do Espírito Santo. Portanto, pare para pensar. Quando você está em Cristo Jesus, o Espírito Santo deixado por Ele para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele começa a atuar dentro do seu coração. E a partir do momento que o Espírito Santo começa a atuar dentro do seu coração, você começa a ter resultados. Assim como aquela planta que eu citei para você aqui. A planta não passa por estágios até chegar a uma árvore. A semente, aliás, não passa por estágios até chegar a uma grande árvore e dar grandes e belos frutos. Portanto, na vida do cristão acontece o mesmo. O cristão ele passa por fases, estágios, até que finalmente ele alcance frutos. E os frutos, como você mesmo acompanhou aqui comigo, são os frutos do Espírito Santo. São frutos que são expressados através de um caráter transformado por Deus. Eu pergunto para você, você quer ter o seu caráter transformado por Deus? Se sim, continue acompanhando esse vídeo. Eu vou mostrar aqui para você a principal ferramenta que eu uso em minha vida para que o Espírito Santo trabalhe de maneira contínua e eficaz para que em minha vida gere frutos. Frutos esse que vão alimentar outras pessoas, que vão fazer com que outras pessoas também se sintam influenciadas, que através do meu testemunho as pessoas se sintam com vontade de buscar o mesmo Deus que eu sirvo. Então a mesma experiência que eu vou contar aqui para você, você também pode tê-la. Basta seguir os passos da maturidade cristã, que é exercer os frutos do Espírito Santo na vida daquela pessoa que experimentou a salvação em Cristo Jesus. Olha só, eu dei o exemplo da semente que se torna broto, passa por planta, cresce, se torna uma árvore e dá frutos. Agora eu vou dar um exemplo pessoal daquilo que eu fazia quando eu era menor, alguns anos atrás. Quando eu era mais jovem e morava com meus pais, a nossa casa ela tinha um terreno muito grande e meu pai ele sempre aproveitava o espaço para plantar algo. E geralmente, todos os anos, ele e eu plantávamos milho. O milho, se eu não me engano, ele tem uma estimativa para se dar frutos em média 3 meses. Portanto, durante aqueles 3 meses, a partir do momento em que a semente foi plantada na terra, aquele milho ele precisa ser cultivado. Então, o que eu fazia juntamente com meu pai? Não era simplesmente plantar a semente. Não. A terra, antes de plantar a semente, ela precisava ser preparada. Ouço ruídos. A terra, portanto, precisava, antes de receber a semente, ser preparada. Então, o que fazíamos? Veja bem,
Antes, precisávamos arar a terra, deixá-la fofinha, para que a semente não tivesse dificuldades alguma para penetrar o solo. O que acontecia depois? A semente era plantada e depois de algum tempo, através do cultivo daquela terra, através da ministração de água, aquela semente ela germinava. E algo assim sobrenatural acontecia. E eu digo sobrenatural porque, de fato, é algo mágico. Eu contemplava aquilo e, na minha finita mente, algo me incomodava. Em outro vídeo, eu falei que eu era um ateu. Eu não acreditava muito nas coisas de Deus. Eu era um cético. Mas algo me incomodava quando eu olhava aquela semente germinando e crescendo. E aquela semente começava a se tornar uma linda planta, se tornava um lindo pé de milho. Mas olha, aquilo me incomodava e aquilo fazia com que eu parasse para pensar no que Deus fazia em meu meio. Então preste atenção. Aquilo começou a germinar e se tornava um lindo pé de milho. Mas para que aquele pé de milho gerasse frutos, ou seja, gerasse a espiga de milho, precisava ainda receber os cuidados meu e os cuidados do meu pai. Então, o que fazíamos? Nós sempre, em todas as estações desses 3 meses de cultivo do milho, nós sempre tirávamos as ervas daninhas. Sabe aquele mato que incomoda qualquer terreno? Pois é, aquilo precisa ser tirado, não é verdade? Porque se aquilo não for tirado, aquele mato, ele vai sugar, ele vai tirar os nutrientes do solo. Sabe o que isso significa? Os nutrientes que deveriam ir para o milho, para o pé de milho, eles eram direcionados para a erva daninha. E isso prejudicava o bom andamento, o bom desenvolvimento daquele pé de milho. Portanto, precisávamos sempre cuidar do solo para que aquele milho se desenvolvesse e gerasse os frutos que tanto queríamos. Eu pergunto para você, na vida espiritual é diferente? Claro que não. Eu preciso cultivar a minha comunhão com Deus. Eu preciso criar hábitos que vão me levar para o assim diz o Senhor e o está escrito. Eu preciso desenvolver uma comunhão profunda com Deus através da oração. E olha, existe algo que pode atrapalhar a vida do cristão. São as famosas ervas daninhas. E o que pode ser as ervas daninhas que podem prejudicar a minha comunhão com Deus? Eu vou dar um exemplo. Algo que acontece muito comigo que provavelmente pode estar acontecendo com você que me assiste. A erva daninha que mais prejudica a minha comunhão, o meu relacionamento com Deus, é a distração. É isso mesmo, a distração. Sabe por quê? De fato, algo muito ruim acontece quando eu troco aquilo que é bom por aquilo que é essencial. Eu posso estar fazendo coisas, não que sejam pecado, mas pelo fato de estar me distraindo, me atrapalha a me relacionar profundamente com Deus. Então, o que acontece? Da mesma maneira, quando eu planto um milho, e aquele milho ele precisa se desenvolver, mas para que ele se desenvolva, eu preciso tirar as ervas daninhas, na minha vida é a mesma coisa. Acontece o mesmo exemplo, só que a diferença é que as ervas daninhas da minha vida são as distrações. Então, para que eu me aprofunde com um relacionamento com Deus, eu preciso tirar da minha vida, eu preciso me desvincular das minhas distrações, porque a distração, ela atrapalha a eu ter um profundo relacionamento com Deus. Olha, além das ervas daninhas
que precisavam ser arrancadas, atiradas do solo e tiradas do solo, para que os nutrientes fossem direcionados para o milho, algo precisava ser feito também. Eu precisava chegar terra no pé do milho, sabe por quê? Isso ajudava a ele crescer e a se desenvolver. Eu vou dar outro exemplo aqui para fazer com que você entenda melhor aquilo que eu estou tentando dizer sobre a vida espiritual. Veja bem, pare para pensar num atleta de musculação. Aquele homem ou aquela mulher está ali com o intuito de ganhar massa muscular, melhorar a sua performance física. Aquele homem ou aquela mulher, ele precisa ser disciplinado, ele precisa aumentar a carga, aumentar os exercícios, porque o músculo ele só vai crescer diante do impacto, diante da força. Isso quer dizer o quê? Veja bem, na vida espiritual não é diferente. Sabe por quê? Eu não preciso apenas tirar as distrações, eu não preciso apenas tirar as ervas daninhas, eu preciso também me fortalecer espiritualmente. Da mesma maneira que um atleta se fortalece para melhorar o seu condicionamento físico, assim também deve ser a minha vida e a minha comunhão com Deus. Eu preciso me fortalecer espiritualmente para que os frutos do Espírito sejam gerados em minha vida. Então, o que acontece? Eu preciso respeitar o tempo das coisas. Eu não posso esperar que tudo aconteça de maneira imediata. Eu preciso esperar o tempo de Deus. Da mesma maneira que eu respeitava o tempo de 3 meses da colheita do milho, da mesma maneira é quando um atleta respeita os seus resultados, que chegam em meses e chegam às vezes até mesmo em anos. A vida espiritual não é diferente. Eu preciso respeitar os meus resultados, porque eles vão chegar. Podem demorar, mas vão chegar. Porém, eu preciso me esforçar, eu preciso tirar as minhas distrações para que os resultados de fato cheguem. Por quê? Se eu não fazer a minha parte, os resultados eles nunca vão chegar. Se eu não fazer a minha parte, como Deus vai agir e vai me proporcionar o crescimento que eu tanto tenho buscado? No desenvolvimento pessoal, no crescimento espiritual, acontece de igual maneira. Tanto é que a Bíblia fala exatamente sobre isso. Quando abrimos aqui a Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 4, nós percebemos algo importante que Salomão ele diz. Ele fala a respeito de dar tempo ao tempo. Diz assim, Provérbios capítulo 4, verso 18. Diz assim: mas a vereda dos justos, ou seja, o caminho dos justos, é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Veja que sábias palavras do rei Salomão, o homem mais sábio que passou por esta terra, logo depois de Jesus, é claro. Esse homem falou assim algo importante. Ele comparou o crescimento espiritual, o crescimento do justo, com a luz da aurora, isto é, a luz que começa no começo do dia. Você já levantou cedinho e já percebeu aquele lindo céu bem laranja, um laranja bem forte. Aquilo significa que o sol ele está para nascer. E o dia, antes de se tornar completamente ensolarado, isto é, antes de chegar ao meio-dia, ele passou por estágios, ele passou por um desenvolvimento. A luz começou fraquinha, você começa a perceber porque o sol ele nem aparece inteiro, ele começa a aparecer um pedacinho ali, vai aumentando, depois aparece aquela grande bola de fogo e por fim, quanto mal esperamos ao meio-dia,
ele está bem acentuado em cima de nossas cabeças. Isso significa que aquele dia se tornou dia perfeito. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós passamos por um desenvolvimento, por um crescimento. E esse crescimento, ele é comparado a uma luz que começa fraquinha e vai aumentando, assim como acontece na luz do Sol que invade o nosso planeta. Mas isso, como eu estou reforçando aqui, leva tempo. Eu preciso dar tempo ao tempo. Eu preciso ser disciplinado. Eu preciso ter força de vontade, foco. Porque se eu não tiver estas qualidades, eu não vou ver o dia perfeito em minha vida espiritual. Eu não vou ver o dia perfeito no meu desenvolvimento pessoal. Eu percebo que as pessoas, elas têm paciência para muitas coisas. Elas têm paciência, como eu disse aqui, às vezes para um esporte, talvez pela própria musculação, como eu dei o exemplo. A pessoa ela tem paciência para ver uma árvore crescer. A pessoa ela tem paciência para ver o seu filho nascer, crescer, se desenvolver. A pessoa ela tem paciência em seu trabalho, ela espera o cargo ideal chegar, talvez demore anos, talvez aquela pessoa ela precisa fazer alguma graduação, algum curso específico, e aquela pessoa ela tem paciência. E aquela pessoa, ela corre atrás dos seus objetivos, alcançando resultados. Porém, eu percebo pessoas não querendo o mesmo para a vida espiritual. A vida espiritual ela não pode ser diferente. Eu preciso dar tempo ao tempo. Porém, no período em que o tempo da minha bênção não chegar, eu preciso entender uma coisa. Eu preciso buscar meios que vão me ajudar a alcançar o meu objetivo espiritual. Porque para eu me tornar uma pessoa melhor, eu preciso entender que nada pode surgir do nada. Resultado, ele vem apenas de força de vontade, de perseverança, de disciplina e de paciência. E eu vou dar aqui o meu exemplo que me leva a ter essas qualidades. Eu imito a conduta de homens e mulheres da Bíblia que alcançaram seus objetivos espirituais porque eles buscavam a Deus na sua primeira hora do dia. É isso mesmo. Homens e mulheres que se consagraram diante do Senhor, eles só obtiveram grandes resultados porque a sua primeira hora do dia eles dedicavam para Deus. Isso significa o quê? Veja bem, todos os dias eu tenho que me relacionar com Deus. Eu preciso ter um relacionamento sério com Deus, porque Ele, além do meu Senhor, Ele é meu amigo. Já que somos grandes amigos, eu preciso me relacionar com Ele. Por exemplo, eu tenho a minha esposa. A melhor maneira que eu encontro de me relacionar com ela é provendo para ela um bom relacionamento. Eu preciso me relacionar com a minha esposa para mostrá-la que eu a amo. Da mesma maneira acontece comigo e com Deus. Eu mostro para Deus que eu amo através de um perfeito e genuíno relacionamento. E olha, ainda levando em consideração esse exemplo meu e da minha esposa, a minha esposa, eu durmo com ela todos os dias, eu acordo com ela, ela é a primeira pessoa que eu falo durante o dia. Isso mostra que eu a amo. Com Deus não é diferente, sabe por quê? Eu preciso mostrar a Deus que eu amo, não somente me relacionando com Ele todos os dias, mas mostrando a Ele que Ele é prioridade em minha vida. Ele é aquilo que é essencial para mim, porque sem Ele eu não posso viver. Sem Ele eu não tenho base
para as outras áreas da minha vida. Portanto, pare para pensar. Se eu saio de casa sem ter me relacionado com Deus, eu cometi uma grande falha, porque eu acabei mostrando para Deus que Ele não é prioridade em minha vida. Portanto, o que eu estou fazendo? Todos os dias, antes de sair de casa para o meu trabalho, eu me alimento espiritualmente. Eu começo a ter comunhão com o meu Deus, para mostrar para Ele que eu amo e eu quero o ver pertinho de mim. Deus, Ele está sempre perto de nós, mas para que nós estejamos perto de Deus, precisamos tomar uma decisão. E a decisão que eu tomo todos os dias é acordar mais cedo para estar ao lado de Deus. E o que eu faço quando eu acordo mais cedo? Eu faço as minhas orações, eu estudo a Bíblia e tenho o meu devocional. E isso tudo me aproxima de Deus e me capacita para estar pertinho dele durante todo o dia. Isso me ajuda também a ter mais poder para vencer as tentações, as provações, as tribulações que vão ocorrer durante o dia, porque eu acabo me fortalecendo na presença de Deus. Mas você pode se perguntar assim, mas Alexandre, eu acordo muito cedo, eu já acordo muito cedo, como eu vou acordar mais cedo ainda? Simples. Não existe maneira fácil. Não existe um método mágico. Tudo depende do seu esforço. Tudo depende do quanto aquilo é importante para você. Já que aquilo é importante para mim, eu crio forças da onde eu não tenho força. Porque já dizia o ditado, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E aí? Vai continuar dando desculpas até quando para não levantar mais cedo para buscar a Deus? Para você ter uma ideia, todos os dias eu tenho acordado às 4 da manhã. E olha que eu saio às 6. Portanto, 2 horas do meu dia eu dedico buscando aquele que me criou e aquele que me salvou, Jesus Cristo, Senhor. Então pare para pensar. Vale a pena o sacrifício? Sim, vale muito a pena o sacrifício, porque Deus, Ele se sacrificou primeiro por mim. E o sacrifício dado por Deus para a minha vida é muito maior do que esse pequenino sacrifício que eu dou a Ele todos os dias de acordar às 4 da manhã. Sabe o que Deus fez para mim e para você? Ele foi capaz de se doar. Ele foi capaz de dar aquilo que o céu tinha mais de importante, que é Jesus Cristo, seu Filho. Então, no plano da salvação, quem pagou o maior preço? Foi Deus. E não existe métodos para retribuir isso. Eu não consigo retribuir o favor de Deus para a minha vida. Porém, eu posso mostrar a Deus que eu estou agradecido por aquilo que Ele fez por mim. E uma das maneiras que eu mostro que eu estou plenamente agradecido por aquilo que Deus fez por mim é através do relacionamento que eu posso ter com Ele. E a melhor forma de me relacionar com Deus é através da minha comunhão diária. E a hora do dia melhor para se ter um relacionamento com Deus é a parte da manhã. Sabe, de manhã é o horário em que a minha mente está vazia. Eu acabei de acordar. Eu acabei de sair do sono. Eu não recebi nenhuma influência durante o meu dia. E isso é muito bom, sabe por quê? Porque aquilo que eu faço pela manhã vai influenciar meu dia. Porém, se eu não buscar a Deus pela manhã, aquilo que eu faço durante o dia vai prejudicar o meu relacionamento com Deus se eu for deixar para fazer à noite. À noite, olha só, eu estou cansado, eu estou estressado, eu já estou com muito sono, eu já estou com uma carga negativa do que o mundo ele proporcionou para mim, seja no trabalho, seja na rua, seja no colégio, seja na faculdade, não importa. Por isso
que eu estou aqui tentando convencer você. Aliás, eu não estou tentando convencer você. Quem convence é o Espírito Santo. Eu estou aqui apenas dando o meu testemunho. Portanto, se você quer ter um relacionamento mais profundo com Deus, se você quer passar por uma maturidade espiritual, por uma mudança significativa, você precisa me ouvir. Você precisa acordar mais cedo e buscar a Deus. Porque se você não fazer isso, eu posso garantir para você, as mudanças não vão acontecer. Lembra do estágio do milho? O milho só acontece aquelas mudanças dramáticas, significativas na sua vida, porque eu tive o esforço de ir lá e cuidar dele. A minha vida espiritual, eu preciso também me esforçar para cuidar dela e ter resultados. E sabe de uma coisa? Esse é o maior segredo que eu posso passar para você, para que você tenha maturidade espiritual, para que você consiga vencer a preguiça espiritual, para que você consiga ter de fato um crescimento que você talvez não tenha já há anos, mesmo estando na presença de Jesus. Portanto, se você quer ter uma mudança em sua vida, comece a buscar a Deus pela manhã. Agora você pode me perguntar, você deve estar falando isso da sua cabeça. Não, eu não estou falando isso da minha cabeça, sabe por quê? Eu tenho base bíblica para mostrar para você que eu não sou o único da história que faço isso. Eu não sou o único a acordar antes do amanhecer. Existem pessoas na Bíblia que entenderam muito bem que para desenvolverem a sua fé, eles precisavam de um sacrifício. E o maior de todos os sacrifícios que podemos fazer é o nosso sono. O sono é algo que pode tirar a nossa paz. Porque se você dorme demais, você acaba perdendo algo muito importante, que é o seu tempo. E o tempo é algo dado por Deus para que você possa usufruir na presença dele. Agora, se você utiliza do seu tempo somente para alimentar o seu sono, você está sendo uma pessoa infeliz, porque você está matando aquilo que Deus deixou mais precioso na sua vida. Uma das coisas que Deus deixou para a sua vida que é tão precioso, que é o tempo. Portanto, aqui está uma lista de pessoas que, assim como eu, buscam a Deus pelas madrugadas, acordam mais cedo para terem um profundo relacionamento com Ele. Olha só, temos aqui Abraão, o pai da fé. A Bíblia fala assim em Gênesis 19, verso 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Abraão, então, acordava de madrugada para ir à presença do Senhor. Jacó, tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Isso está em Gênesis capítulo 28, verso 18. Então o que acontece? Jacó, ele não somente acordava cedo, ele acordava de madrugada, porque ele entendia que o melhor horário para receber as revelações divinas eram a esse horário. Vamos para outro exemplo? Moisés. Aqui em Êxodo, capítulo 34, verso 4, a Bíblia fala assim: levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai. Você lembra? Moisés, aquele que recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Esse homem, ele ouviu o chamado de Deus e logo pela manhã, antes do sol nascer pela madrugada, ele subiu ao monte Sinai para receber as divinas revelações do Senhor. Vamos para outro? Josué. A Bíblia fala assim: levantando-se, pois, Josué de madrugada. Josué capítulo 3, verso 1. Um dos maiores líderes que Israel já teve, além de Moisés, Josué. O seu governo só foi bem sucedido porque ele levantava-se de madrugada para ter um profundo relacionamento com Deus. Vamos lá. Ana.
que está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 19, diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens. Isso está em 1 Samuel, capítulo 29, verso 11. A Bíblia continua, também no Novo Testamento, em Atos, capítulo 5, verso 21, nos diz assim a palavra de Deus: tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Então, a Bíblia fala assim que antes de entrarem no templo, ao romper do dia, os apóstolos, eles já estavam acordados na presença de Deus. Maria Madalena diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. João capítulo 20, verso 1. Veja que mulher de fé. No dia da ressurreição, ela estava lá, de madrugada, para ver o seu Senhor. E por fim, o maior de todos os exemplos, a pessoa que mais me motiva a estar ao lado de Deus, ao lado da palavra, tendo uma vida de oração, que é Jesus. A Bíblia fala assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, ele é o maior de todos os nossos exemplos. Ele, mesmo sendo o próprio Deus, a segunda pessoa da divindade, ele assim se preocupava em se relacionar com o Pai. E uma das maneiras que ele se relacionava com o Pai era através das orações. E não era qualquer horário que ele orava. De certo, ele orava outras horas do dia. Porém, a Bíblia ressalta várias e várias vezes Jesus orando de madrugada. De madrugada, ele tinha um profundo relacionamento com o Pai. E você, o que está esperando para tomar essa tão preciosa decisão? Sabe, eu descobri porque você não consegue mudar. Você não consegue mudar porque você ainda não experimentou essa mudança de hábito. Isso, levantar de madrugada, requer esforço. Vai doer muito durante as primeiras semanas. Vai doer muito durante os 2 primeiros meses. Mas você precisa disso. Você precisa disso para ser alimentado, para ter comunhão com Deus, para ter uma vida de oração, para estudar a Bíblia, coisa que você não faz. Talvez você nunca teve a oportunidade de estudar a Bíblia por inteiro, de Gênesis a Apocalipse. Não porque faltou oportunidade, mas é porque você não criou oportunidade. E talvez a oportunidade que Deus espera que você crie é pela madrugada. Assim como eu convido você a estar de pé antes de ir para o trabalho, antes de acordar, bem antes de fazer as suas tarefas. Comece buscando aquilo que é essencial, que é buscar a Deus e a sua palavra. E aí sim, a sua vida vai ser transformada. E aí sim, você vai conseguir mudar. Quer mudar? Portanto, comece a fazer os seus sacrifícios. É um sacrifício acordar cedo? Sim, é um sacrifício. Mas eu garanto para você que vai ser uma das melhores decisões que você vai fazer durante toda a sua vida. O seu dia não vai ser cansativo, você vai ter plena convicção daquilo que está fazendo, você vai sentir Deus tocando em sua vida mediante a sua busca, e você, acima de tudo, vai experimentar grandes mudanças que vêm por meio da comunhão com o Pai, com a comunhão com Deus, com a comunhão com Jesus Cristo e com teu Santo e Bom Espírito. Portanto, eu convido você, comece a tomar decisões sérias em sua vida. Mesmo que isso custe muito para você,
mesmo que isto custa o seu sono. Não deixe mais que o seu sono roube aquilo que você tem de tão precioso que é o seu tempo. Se inscreva no canal se gostou do vídeo e já deixe aquele curtir no vídeo. Eu espero que você e a sua família sejam abençoados. Até a próxima!